Meus irmãos, é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com vocês, se sendo edificado a cada vez que venho aqui, com a presença de tantos que eu já tenho um contato mais próximos e outros que estou conhecendo e sendo edificado pela comunhão dessa amada igreja, a qual eu tenho algum tempo já estado com vocês. Graças a Deus. Eu queria ler o texto da palavra de Deus. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. É um texto com o título, que para nós temos uma referência aqui, da vida exultante. A expressão que eu dei para o título da mensagem é Deus por nós. E nós vamos ver por que Deus é por nós. Assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, podem separar-nos do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto fala de uma segurança, meus irmãos, que nada neste mundo pode nos oferecer. Tudo que temos está sujeito a perdas. Emprego, saúde, amigos e até a própria vida. Nesses últimos 2 anos, nós temos visto que o Covid nos alertou para a nossa fragilidade, que a vida realmente é como uma neblina, como a palavra de Deus diz, como nós somos frágeis, como estamos sujeitos a tantas coisas que nós perdemos, amigos, muitas pessoas perderam várias coisas. Mas aonde então, meus irmãos, nós podemos encontrar segurança para vivermos acima dessas perdas, para vivermos uma vida que não está sujeita a medos de perdas, de problemas, que podem nos afastar do amor de Cristo? Esse texto de Romanos, ele voltando um pouco no contexto de toda a carta de Paulo aqui aos Romanos, no capítulo 5, nós já lemos ali no verso 1, que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a justificação nos traz paz através do Filho amado de Jesus Cristo. Depois, no capítulo 8 mesmo, de Romanos, nós lemos no verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que segurança! Depois, no verso 5 do capítulo 8, diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Depois, no verso 28 a 30 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas que bem é esse? É nos conformar ao caráter de Cristo. Então ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do teu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que chamou, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E agora Paulo começa esse capítulo, esse verso 31, dizendo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas, meus irmãos? Tudo isso que Paulo já vinha falando, do que Deus fez em Cristo. O que nós podemos aprender, que segurança nós temos à vista de tudo que Deus já fez em Cristo por nós? Unicamente por causa de Cristo.
Essa expressão Deus é por nós, ela tem que ser vista, Deus é por nós por causa que Deus enviou o seu Filho amado. Deus é por nós por causa da pessoa de Cristo em nós. Não Deus é por nós porque nós temos algum mérito, algum valor, alguma coisa antropocêntrica. Deus é por nós por causa de Cristo. Por causa do sangue de Cristo que está sobre aqueles que Ele chamou, que Ele predestinou, que Ele justificou. Então, nós vimos que Paulo vem crescendo esse argumento do que Deus fez, do que Jesus fez através de nós na cruz, que Ele nos chamou, Ele nos predestinou, Ele nos justificou, está nos santificando. À vista de tudo isso que Deus fez, Paulo então lança essa pergunta, que é uma pergunta retórica, é uma pergunta que não tem resposta, é para a nossa reflexão. Faça essa pergunta para você quando você estiver nos momentos mais angustiantes, quando você estiver sofrendo alguma perda, quando você estiver passando por problemas, por aflições, fala assim, quem será contra nós? Diz o texto, que diremos, pois, à vista de tudo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, se Paulo tivesse tirado esse se Deus, se ele tivesse só perguntado, quem será contra nós? Nós estávamos perdidos. Mas ele diz, se Deus, esse se não é uma condição, será que Deus é por nós? Essa expressão indica, já que Deus é por nós, certamente Deus é por nós, quem será contra nós? E por que Deus é por nós? Porque nós merecemos que Deus seja por nós? Obviamente que não. Nós vimos que Deus é por nós ao enviar o seu próprio Filho por nós. Porque Deus fez uma aliança com o seu povo, uma aliança unilateral, não por mérito nosso, mas unicamente pela expressão do amor dele. Então, nós vimos que Deus é por nós. Então, Paulo agora ele desafia, ele vai fazer um desafio aqui, em todos os sentidos, para o mundo todo. Se tem alguém ou alguma coisa que será capaz de anular o que Cristo fez, Deus já provou ser por nós ao enviar o seu Filho para nos justificar, nos perdoar e nos adotar na família de Deus. Se Deus apenas tivesse nos salvado, mas não tivesse nos adotado, nós também estaríamos sem a família de Deus, que é a igreja. Mas Deus, além de nos perdoar, de nos libertar da culpa, de forma graciosa nos adotou. Falou assim, vem morar na minha casa, como nós podemos ver, que não é essa casa, mas na minha família. Deus nos chama a uma comunhão com Ele. Deus apenas não nos libertou das trevas, mas nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então diz que esse caso está encerrado. Não há mais nada que precisa ser feito. Não há nada que possa roubar isso de nós. Que diremos, pois, à vista do fato de que Deus nos predestinou, nos chamou? Esse Deus é por nós, não é Deus é por nós no sentido universalismo, mas Deus é por nós dentro desse contexto, aos que Ele chamou, justificou, predestinou e santificou, está santificando. Se Deus fez isso em favor do seu povo, a Bíblia até fala, nós somos eleitos, se Deus fez isso por nós, qual poder pode anular o que Cristo fez? Nada pode nem sequer arranhar a superfície do que Deus fez por nós. Porque a nossa segurança não está no nosso amor por Ele, está no amor dEle por nós. C.S. Lewis já fala isso. É o amor de Cristo que nos constrange. É o amor de Cristo que nos enche de esperança e de certeza. Não o meu amor por Ele, que é um amor falho, inconstante, mas o amor dEle por nós, que é um amor incondicional, um amor eterno. Paulo, então, aqui está maravilhado com tudo que Deus fez. Às vezes, meus irmãos, eu me pego lendo essas coisas de forma não maravilhada. Parece que a gente acostuma com o texto bíblico. Mas veja que Paulo, se nós pudéssemos estar escutando a voz de Paulo, certamente ele não estaria lendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez Paulo estaria exultando, falando do fundo do seu coração, com aquela certeza, não uma certeza arrogante, óbvio que não, mas uma certeza de uma fé inabalável na pessoa de Cristo. Se Deus fez tudo isso, Paulo devia estar olhando para a cruz. Se Deus enviou o seu único filho por nós, o que pode mais anular o que Cristo fez? Se na obra estava escrito tetelestai, que é a palavra original, está consumado. Nada mais pode mudar isso. Paulo é consolado por essas verdades e nos consola também. Meus irmãos, a palavra de Deus ela tem a finalidade não só de nos instruir, mas de nos confrontar e de nos consolar.
De nós lermos isso aqui, quando nós estivermos no sentido amedrontados, vulneráveis, nós falamos assim, Senhor, o Senhor é por mim. A minha segurança não está no fato de que eu seguro a sua mão, mas no que o Senhor segura a minha mão. No que o Senhor fez por mim. Essa é a segurança que nós temos. Então, Deus é por nós, meus irmãos, é uma das maiores expressões latinas. Deus pro nobis, é Deus por nós. Teólogos já falaram isso, homens de Deus. Falaram que a palavra mais importante na língua grega, homens de Deus falaram que é em favor de. Significa upper. Outro irmão de Deus diz que Deus por nós é um resumo em 3 palavras da história da redenção. Deus é por nós. O Antigo Testamento, meus irmãos, afirma de várias vezes que Deus está com o seu povo, que Deus é a favor do seu povo. Quem quiser anotar, Salmo 56, 9, Isaías 33, 21, Ezequiel 34, 30 e Ezequiel 36, 9. Salmo 56, 9, repetindo, Isaías 33, 21, Ezequiel 34, 30 e Ezequiel 36, 9. Essa era a confiança do salmista também no Salmo 118, verso 6, quando ele diz, o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Veja que o povo de Deus sempre tinha essa certeza de que Deus era com eles, estava com eles. Essa afirmação é a base do argumento de Paulo, da segurança de Paulo. Está a base para tudo que nós vamos ver a seguir. Como Deus, nós lemos lá em Gênesis 39, quando diz que Deus era com José. Aconteceu coisas ruins com José? Sim. Do ponto de vista humano, sim, nós conhecemos a história. Mas Deus continuava sendo com José. E Deus guiou toda a história para conduzir a vida de José quando nós conhecemos. Então, o fato de Deus ser por nós, nós vamos ver, não é uma blindagem para que não aconteça nada de ruim conosco, da nossa ótica. Essa história de que sou filho do rei, mereço melhor, de que nada acontece com a nossa vida em termos de oposição de inimigos, isso é mentira. João 16, 33, o que Jesus fala? No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. A palavra de Deus é clara que nós estamos sujeitos a perdas, a dores, há problemas, mas essas coisas, meus irmãos, passam longe, mas não tem nem como argumentar que elas podem anular, ou arranhar, ou ofuscar o que Cristo fez por nós. Essa segurança de que nós temos através da cruz de Cristo. Então, essa aqui não é uma mensagem triunfalista humana. Deus é por mim, então eu vou sair, vai abrir tudo, vou realizar meus sonhos, as portas vão se abrir. Não é nesse sentido, é no sentido de que o que Cristo fez, ninguém pode desfazer. E a nossa segurança é essa. Para enfrentarmos tudo o que temos que enfrentar aqui nessa vida, como aconteceu com os homens de Deus, com os discípulos, com os apóstolos, com homens de Deus que sofreram perseguição, sofreram mortes, mas morreram crendo unicamente pela graça de Deus. Porque ninguém pode tirar isso de nós. Então, nós lemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual que é a resposta? Ninguém. Ninguém pode ser contra nós no sentido de anular o que Cristo fez. Claro que os cristãos têm opositores, têm adversários. A igreja, certamente, ela é perseguida desde o primeiro século, desde quando passou a existir. Nós temos muitos opositores, muitas pessoas que são contra o cristianismo e contra os cristãos. Mas esse ser contra não faz nem frente com o que Cristo fez. Então, nesse sentido, não é que Paulo está falando assim, ninguém vai ser contra nós. Você pode viver tranquilo, você não vai ter oposição. Vai ter oposição. Mas ninguém pode anular o que Cristo fez. Ninguém pode nos roubar das mãos de Deus, que são invioláveis. João fala isso. O que o Pai me deu, de modo nenhum, ninguém os arrebatará. Ninguém será contra nós no sentido de anular o que Cristo fez. Depois, no verso 32, diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui é uma alusão a Gênesis 22, 12 e 16, no caso de Abraão e Isaque, quando Abraão não poupou o seu filho a favor do pedido de Deus, mas Deus lá poupou tanto Abraão quanto Isaque, oferecendo-se um animal para morrer no lugar dele. Agora, Cristo não podia poupar Jesus em nosso favor, porque Jesus veio com essa finalidade de dar a sua vida. Ele falou, se o grão de trigo não vier e morrer, não pode dar vida.
Se Cristo poupasse, se Deus poupasse Jesus, no sentido de não levá-lo à cruz e morrer, apenas hipótese, nós não teríamos vida, irmãos. Por isso que fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, ele deu o seu único filho por nós. Jesus, vamos dizer assim, não foi morto por ninguém. Deus o entregou. Voluntariamente Jesus se entregou por nós. Então aqui disse, ele deu o bem maior, não nos dará as outras coisas? Obviamente, o contexto é que não nos dará tudo o que precisamos para caminhar e crescer na vida com Deus e sermos mais que vencedores em nome de Cristo. Não é que Deus vai dar tudo o que nós pedimos, claro que não é isso. Mas será que Ele não vai dar tudo o que precisamos para a nossa vida cristã, meus irmãos? Se Deus deu o Filho dele do bem maior, ele passa do raciocínio maior para o menor. Se Deus deu o Filho, não nos dará com Ele todas as coisas que nós precisamos para a caminhada cristã? E nós ainda duvidamos, meus irmãos, muitas vezes, do amor de Deus, da assistência de Deus por nós. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus me desamparou? Será que Deus me ama? Ele já provou que nos ama. Olha para a cruz. Olha para o Filho dele. Quer prova maior do que essa? Será que Ele, dando o maior, não vai dar as coisas que conduzem essa caminhada? Claro que vai. Ele, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não tem nada fora de Cristo para nós, meus irmãos. Que nós possamos ver a centralidade da pessoa de Cristo aqui. Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou. Veja o contraste. Ele não poupou, Ele entregou o seu Filho por nós. Ele deu o seu bem maior numa morte substitutiva por todos nós, aquilo que ninguém podia fazer. Nenhum homem no mundo podia fazer o que Cristo fez por nós. Precisava ser uma vida perfeita, 100% Deus e 100% homem, para derramar o seu sangue por nós. E Deus deu o seu único Filho para fazer isso por nós. Quem será contra nós? Ninguém. Se Deus deu o seu único Filho por nós, muitos serão contra nós, eu já falei. Muitas pessoas podem nos opor, mas se nós lermos esse texto e pensarmos, Deus deu o seu Filho, o que pode anular a cruz de Cristo em favor de nós, meus irmãos? Nada. Certamente, esse texto está dentro do contexto menor, está falando daqueles que foram chamados, daqueles que foram justificados. Existem muitas coisas contra nós, pessoas e situações. Desde a época de Paulo existiam muitos problemas, muitos parecidos com o que nós enfrentamos hoje. Existia vírus, bactérias, acidentes, crimes, pessoas más, ladrões, desempregos, corrupção, traições, abandonos. Existia isso sempre. Desde que o pecado entrou no mundo, essas coisas existem. E Paulo está falando que nada disso é contra nós, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Elas agem contra nós. Elas muitas vezes nos causam desânimo, nos causam dúvidas, muitas vezes. Nos abatem, às vezes nos trazem um pouco de confusão, mas elas não anulam o que Cristo fez por nós. Se nós mantermos os olhos para a cruz, essas coisas começam a perder a força diante de nós. O fato de Deus ser por nós, meus irmãos, eu volto a repetir, não é um evangelho triunfalista, que não acontece nada. Isso precisa ser enfatizado, porque Jesus trouxe essa mensagem. Mas nada disso pode roubar-nos do amor de Cristo. O sofrimento é uma realidade. 1 Pedro 2,21 diz que Jesus, Ele mesmo sofreu, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Meu pai faleceu faz 2 semanas, hoje. E a gente ficava pensando, por quê? E ele conversando, ele falou assim, nas últimas palavras dele, ele falou, não dá para entender, para explicar como que Deus usa o sofrimento para nos aproximar de Cristo. Como que Deus usa essas coisas, em vez de nos afastar, nos aproximar. A doença não foi nada perto de trazer. E eu até falei no sepultamento dele que o câncer dele durou 9 meses, foi um tempo de gestação. E o que deu à luz foi um homem mais próximo do Senhor, pela graça de Deus. E Paulo, esse mesmo Paulo que disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós formos ver a vida de Paulo, meus irmãos,
Parece que foi alguém que não teve problema nenhum que falou isso. Paulo está falando isso porque não teve problema. Como no caso de Jó, que Jó era o homem justo, reto e íntegro, e Satanás veio com aquela mensagem, mas ele é porque está tudo certo com ele. Aí Deus falou assim, então eu vou mostrar a minha graça na vida dele, e a gente conhece a história. E Paulo sofreu dentro e fora da igreja. Paulo foi preso, açoitado e humilhado. Paulo perdeu, amigos o abandonaram. Outros o traíram, sofreu um naufrágio e inúmeras rejeições. Esse homem que falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele sofreu oposição a vida inteira. A história de Paulo, depois que ele perseguiu a igreja, depois da conversão dele, maravilhosa em Atos 9, Deus falou para ele o quê? Agora eu vou fazer o quanto importa sofrer pelo meu nome. E foi esse Paulo que falou assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quantas pessoas e situações eram contrárias à vida de Paulo, do ponto de vista humano? Paulo não disse, se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. Não é isso. Paulo falou assim, muitas coisas vão acontecer, mas nenhuma delas tem o poder de ofuscar o que Deus fez em nós. 2 Coríntios 4:8, meus irmãos, um texto que eu queria que os irmãos lessem. 8, 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Verso 16 e 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo, o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Essa era a visão que Paulo tinha. Ele não olhava para as circunstâncias, embora as circunstâncias o atingissem. Paulo não estava querendo ser alguém que estava querendo fazer pouco caso do sofrimento, pouco caso da morte, pouco caso das tribulações. Ele sofreu de fato. Mas ele olhava, existe uma esperança maior, existe um compromisso, existe algo maior que me sustenta em meio a tudo isso. Então a resposta diante disso é, ninguém pode nos acusar. A segunda pergunta, verso 33, diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque a Bíblia diz que lá em Romanos 5 eu li, justificados, pois temos paz com Deus. O homem só pode ter paz com Deus se ele foi justificado, senão não há. É uma paz falsa. Jesus falou, a minha paz os dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz em meio aos problemas, paz de Deus e paz com Deus, só pode ter paz com Deus quem experimentou da paz de Deus através da justificação. Então, é isso que Paulo está falando. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Essa é uma linguagem jurídica. Paulo pergunta, qual advogado de defesa, qual promotor pode fazer uma acusação contra os eleitos de Deus? Se for olharmos para nós, há muita acusação a ser feita. É ou não é, meus irmãos? Mas quando quando Deus nos vê através de Cristo, pelo sangue de Cristo, quem pode intentar acusação? Quem pode enfrentar o sangue perfeito de Cristo? A obra consumada de Cristo? Ninguém. A resposta é nenhum. O caso está encerrado. Deus declara o réu inocente. Não há tribunal acima disso. Deus é juiz de toda a terra. Se ele declarou, está feito, meus irmãos. Satanás, aqui esse texto está falando, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, mas nós lemos em Apocalipse 12:10 que Satanás é o acusador dos cristãos. Como assim? Se está falando que quem intentará acusação, será que Paulo tinha esquecido que Satanás é o acusador? Novamente, meus irmãos, por mais que Satanás possa nos acusar, e esse é o ofício dele, diante do que Cristo fez, isso não é nada. Não é nada. Sproul, eu vou tomar a liberdade de dizer o que Sproul disse no comentário dele de Romanos. Ele falou assim, a principal obra de Satanás na vida do cristão não é a tentação. Apesar de ele estar empenhado nisso, sua principal obra é a acusação. Ele nos acusa a fim de tirar a nossa esperança, a alegria e a consolação que é nossa em Cristo.
Ele fica lembrando de nossos pecados, ele continua nos falando de nossas imperfeições. Ele fala, ele nos acusa. Mas se nós olharmos para Cristo, o que é isso? O que é uma acusação de Satanás quando nós olhamos? Não quando eu olho para mim mesmo, fala, não, mas eu sou bom, mas se eu olhar para mim mesmo, se você olhar para você mesmo, meu irmão, nós afundamos. Mas quando nós recorremos ao sangue de Cristo, Satanás nos acusa, certamente, mas não pode fazer nada. A perfeita obediência de Cristo é transferida para todos aqueles que depositam a fé nele. Olha o que Sproul diz, é tão inútil, eu achei isso impressionante, meus irmãos, ele diz assim, é tão inútil para alguém fazer uma acusação contra nós, como é fazer uma acusação contra Cristo, porque estamos vestidos com a sua justiça. Somos justificados pelo mérito de Cristo. Fomos declarados justos unicamente pelos méritos de Cristo. Deus, uma vez que o soberano supremo juiz nos declara justos à sua vista, todas as calúnias do mundo não são capazes de produzir qualquer impacto sobre a certeza do julgamento final de Deus sobre nós. É essa segurança, essa exultação que nós temos que ter, olhando para Cristo, porque Ele fez. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois Ele já nos declarou justos. E ninguém, meus irmãos, John Stott diz que ninguém entende o cristianismo se não entender a palavra justificado, o que Cristo fez por nós de forma unilateral, monergística. Deus nos declarou justo pelo sangue de Cristo. Se nós não entendermos que Deus nos declarou justo, nós vamos viver com sentimento de culpa o resto da vida. E vamos ficar tentando fazer coisa para agradar a Deus. É aquela história do bem me quer, mal me quer. Hoje eu estou aceito, ninguém está mais justificado hoje por ter obedecido a Cristo. A justificação é um ato feito de uma vez por todas, não depende de nós. Foi Deus que nos declarou justos. Não tem jeito de ter cristão mais justificado e menos justificado. A justificação não existe progressão, ela é feita de uma vez por todas. E por causa disso não existe condenação. Isaías 58 diz assim, perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. A justificação, novamente, não nos blinda de problemas e de adversidades. Nós sabemos disso. Não nos torna imunes a problemas, mas ela nos torna blindados com relação à destruição. Podemos sofrer, podemos ser atingidos, cristãos podem ser perseguidos, mortos, passar por vários problemas, mas o que Cristo fez, ninguém tira. Amém. Essa é a nossa segurança. Haverá acusações? Sim, os cristãos são acusados. Mas pode destruir o que Cristo fez? Não. Essa é a resposta. Quem nos condenará? Pergunta do verso 34. Quem nos condenará? Veja que primeiro fala, quem será contra nós? Ninguém. Depois fala, quem intentará acusação? Ninguém. E agora a pergunta, quem nos condenará? Você vê que está crescendo. Quem será contra? Quem acusar? Agora já está falando de condenação. Quem nos condenará? Verso 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, em algum versículo aqui nós lemos o que nós fazemos por Cristo? Não. É tudo o que Cristo fez por nós. Veja, quem nos condenará? Ele começa, é Cristo Jesus quem morreu. É por causa dele. É por causa da centralidade da pessoa de Cristo. Ninguém tem o poder de ser contra nós. Imagine, meus irmãos, se você estivesse diante de um tribunal celeste, assentado como você está. Você é o pecador, você é o acusado. Eu sou o pecador, eu sou o acusado. Nós estamos sentados no banco do céu, sendo interrogados pelo advogado de acusação. Satanás, o melhor acusador que já existiu, está nos acusando. Ele traz cada um dos nossos pecados que nós cometemos, seja em pensamentos, palavras ou atos. O acusado merece justiça e não misericórdia, inferno e não céu, diante das condenações, se for olhar para os fatos. Quando o advogado de acusação termina seu discurso, tudo indica que o acusado não tem a mínima chance. Não tem jeito. Mas então o advogado de defesa, Jesus Cristo, apresenta os motivos pelos quais o acusado deve ser absolvido. Ele mostra suas mãos e pés.
apresenta os motivos pelos quais e mostra o seu lado transpassado e o seu sangue derramado na cruz. Em seguida, Deus, o juiz, declara: o réu foi absolvido, caso encerrado. Nós sofremos acusação, mas quando Jesus Cristo é o nosso advogado, quando ele se apresenta e mostra as marcas do que ele fez, o sangue derramado, acabou a acusação. Acabou qualquer chance de condenação. É isso que nós precisamos crer, é isso que nos traz segurança. Não olhar para nós, do que eu faço, do que eu fiz, mas do que Cristo fez na cruz por nós. Nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, das circunstâncias, e colocá-lo na cruz de Cristo, no que Deus fez. Lembra aquele episódio de Pedro? Aquele que Jesus chamou ele para sair do barco, ele vinha vindo. Por que ele começou a afundar? Circunstâncias, medo, será que eu vou? Meus irmãos, aquele é um retrato da nossa vida. Quando eu começo a olhar circunstâncias, problemas, adversidades, doença, Deus vai ficando pequeno. Mas quando eu olho para a cruz, os problemas ficam menores. Eles existem. Somos afetados. Não é que nós vamos fazer de conta que não existe. Não é isso. Mas nós vamos enfrentá-los com o poder de Cristo. Porque Paulo fala lá em 2 Coríntios: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos crer nisso. Tirar os olhos das circunstâncias, tirar os olhos de nós mesmos e olhar unicamente para a cruz. Martinho Lutero conta que uma vez ele estava se sentindo acusado diante de Deus. O inimigo estava trazendo todos os pecados diante dele e ele foi afundando. E diz então que no final desse período que ele estava ali com o Senhor, ele ainda parou, ele falou assim: e você ainda esqueceu desse. Mas tem mais uma coisa: Deus já me declarou justo pelo sangue de Cristo. Então, isso fala assim, por mais que tenha acusações, por mais que você seja acusado e eu seja acusado, se nós olharmos para o que Cristo fez, as acusações vão existir, mas elas não vão mais pesar sobre os nossos ombros, porque Cristo tomou as nossas dores e levou sobre si todo o castigo que era meu e seu. Agora nós vemos que nenhuma condenação há, porque Deus já nos declarou. Deus é por nós, meus irmãos. É nesse sentido que Deus é por nós. Que segurança maior nós podemos ter, meus irmãos, que Cristo morreu, mas venceu a morte e ressuscitou. Por isso não cabe mais acusação para nós. Isaías 59 diz que: eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Estevão, nós sabemos do caso de Estevão, em Atos 7, fantástica a história de Estevão. Estevão foi apedrejado e estava condenado pelo tribunal humano. Mas diante do tribunal de Deus, ele estava totalmente absolvido. Por isso que ele pôde orar: Senhor, perdoa essas pessoas. Ele não se sentiu condenado, embora fosse apedrejado. Quando nós temos a certeza de que Deus nos libertou, de que Deus nos justificou, isso traz paz ao nosso coração, independente das circunstâncias. Por mais que sejamos condenados, atacados, injuriados, e a zombaria e a crítica sempre foi uma arma do diabo contra os cristãos. Sempre foi. Amedrontar. E se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos cada vez mais afundar. Nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Cristo. E Deus agora também intercede por nós. Diz que no verso 34, o qual está à direita de Deus em posição de autoridade, também intercede por nós. Nós temos um intercessor, meus irmãos. Jesus nunca nos deixará, nunca nos abandona. Ele continua atuando sobre as nossas vidas. Depois, na pergunta 35, quem nos separará do amor de Cristo? Vemos que as perguntas vêm crescendo em importância. No verso 1 nós vimos: quem será contra nós? Ninguém. Quem nos acusará? Embora tenhamos acusadores, ninguém. Quem nos condenará? Ninguém. Quem tem o poder de nos separar do amor de Cristo? Ninguém. Não era separar do nosso amor dele, era separar do amor dele por nós. É muito mais seguro. Podemos confiar que nada pode nos separar do amor de Cristo. Uma vez salvos, justificados, não há nada que façamos para Deus nos amar mais ou nos amar menos. Isso é justificação. Na sequência, Paulo faz uma lista exemplificativa. O que é? Ela não é fechada. Nós podemos colocar mais problemas.
Ele fala assim, será que é aqui, ó, no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Algumas coisas bem pesadas aqui que Paulo fala, que podem nos separar, que podem nos trazer medo, podem achar que nos separarão do amor de Cristo. A tribulação sempre foi algo presente na vida dos cristãos e na vida da igreja. E ela é algo terrível. Angústia, perseguição. Nós lemos na história da igreja que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Quanto mais os mártires morriam, mais a igreja crescia. Quanto mais havia perseguição, mais o evangelho se espalhava. É uma graça de Deus que não dá para a gente explicar. Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Nudez aqui está relacionado a não ter roupas suficientes e não a nudez física completa. Espada era um instrumento padrão de execução na época dos cristãos. Então Paulo estava usando. Será que a escassez de coisas ou o perigo da morte iminente, uma morte terrível, pode nos separar do amor de Deus? Será que isso pode deixar com que Deus não nos ame mais? Você já duvidou do amor de Deus na sua vida? Algum momento? Acho que todos nós, né, meus irmãos? Alguma hora será que Deus ainda me ama? Se nós lemos o livro de Salmos, meus irmãos, nós podemos ter um pouco mais de coragem diante de Deus, de confessar os nossos medos, tirar essa sensação de que não, comigo não, eu estou sempre... Meus irmãos, leiamos o livro de Salmos. Quantas vezes o salmista fala, até quando, Senhor, isso vai acontecer comigo? Senhor, a minha alma está angustiada. As pessoas, quanto mais nós nos abrimos, meus irmãos, mais crescemos, sabe? Porque o pecado é como se fosse um lodo. Quanto mais nós escondemos, mais ele cresce. Quanto mais luz da palavra de Deus nós jogamos, mais nós conseguimos perder esse crescer em santidade, crescer em confiança em Deus. Então nós precisamos aprender a falar, Senhor, eu tenho tido tribulação, angústia, perseguição, isso às vezes tem me abalado um pouco. Senhor, mas eu não quero olhar para isso, eu quero olhar para o Senhor, para o que o Senhor fez. Precisamos ser honestos com Deus. Quando Davi ora no Salmo 51, ele fala que Deus ama a verdade no íntimo, Deus não ama a perfeição no íntimo, porque Ele sabe que nós somos pó. Deus nunca vai escutar a gente confessando e falar, nunca esperava ouvir isso de você, Kleber, nem de você, Alexandre. Deus sabe. Quando eu oro para Deus e confesso os meus pecados, sou eu que estou sendo liberto e curado. Então nós precisamos aprender, Senhor, muitas vezes eu ainda acho que essas coisas podem separar o seu amor de mim. No fundo, Senhor, tem hora que eu ainda vacilo, mas eu quero continuar crendo que nada pode separar o que o Senhor fez, nada pode anular o seu amor, que Deus nos amou de tal maneira. É inexplicável, um amor incondicional. Coisas terríveis podem acontecer, mas elas não nos separam do amor de Deus. Não nos separam do amor de Deus. As listas de tribulações, meus irmãos, era algo muito comum na literatura greco-romana. Eles procuravam listar coisas para demonstrar que o sábio, que a pessoa sábia havia passado por todas essas provações e continuava vivendo. Por isso que Paulo faz essa lista também. Talvez você possa acrescentar algo mais nessa lista. Talvez algo que você está passando por alguma dificuldade, algum medo, alguma coisa, você pode colocar nessa lista. E no final você fala, isso não vai me separar do amor de Cristo. Isso não vai nada, meus irmãos. Essa lista aqui não é fechada. Coloca o que você quiser, coloca o que eu quiser, e no final a resposta vai ser, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, Paulo diz, nada do que existe nas expansões do espaço, nem altura nem profundidade. Ele fala, nem altura nem profundidade. Ele fala no verso 38, estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, um amor visível, não é um amor abstrato. O amor de Cristo, o amor de Deus está em Cristo, na pessoa de Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está falando, nada do que existe nas expansões do espaço, nem altura, nem profundidade, nada no transcurso do tempo, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada que existe em todo o universo de Deus, nem qualquer outra criatura, a expressão que Paulo usa, pode nos separar do amor de Cristo. Não sobrou mais nada. Nada pode nos separar. Paulo e nem nós minimizamos o perigo das doenças, a desgraça que às vezes essas coisas trazem sobre a nossa vida, perdas, dores. Salmo 23:4 fala que, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esses dias, meditando após
a morte do meu pai, eu li um relato que me impactou muito. Diz que uma vez uma mãe estava levando os seus filhos para um sepultamento, se não me engano, era do pai, do marido dela. E estava querendo explicar para eles o que significa sombra da morte, quando Deus fala que ainda que eu passe pela sombra da morte, no sentido de que a morte não mais tem o poder final sobre a vida do cristão. E ela disse que estava andando pela rua e passou um caminhão enorme, bem do lado deles, e a sombra do caminhão passou por cima deles. A sombra. E ela falou assim, vocês queriam ser atropelados pelo caminhão ou pela sombra do caminhão? Ela falou, pela sombra. Eu falei, foi isso que aconteceu. Jesus foi atropelado no sentido pela morte. Ele enfrentou a morte e venceu a morte. E hoje, por causa da morte e da ressurreição dele, nós passamos pela sombra da morte, que ela não nos destrói mais. Jesus venceu a morte por nós. E meu pai falava, as últimas palavras dele, falou assim, se eu pudesse pregar mais uma vez para a igreja, eu ia pregar, não tenham medo da morte. Então, Paulo está falando que dessas coisas, Paulo não está ridicularizando, porque a morte não é consequência natural da vida, é consequência natural do pecado. Porque a morte entrou no mundo pelo pecado. Jesus, diante da morte de Lázaro, ele fez o quê? Bateu palma? Ele chorou. Porque a morte não era para acontecer se não fosse o pecado. Mas não há desespero, porque há esperança em Deus. Então, não é que Paulo está ridicularizando, falar, não vai acontecer nada, não tem dor, ninguém sofre, não é isso. Mas é aquele algo que, ao mesmo tempo que você sente a tristeza, você é consolado na medida certa. Então, nós podemos ter a certeza que nem a morte, que é o nosso inimigo final, a ser vencido, nada ela pode destruir nada do que Cristo fez por nós. Nada. Então, meus irmãos, alguns textos, se o irmão quiser anotar sobre esse assunto, eu não vou ler para terminar. 1 João 3:1, Romanos 5:8, o conhecido texto de João 3:16, Jeremias 31:3 e 1 João 4:16. Num livro do pastor Ricardo Barbosa, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, ele diz assim, a convicção dessa verdade não apenas transforma nossos pensamentos, mas também reordena nossas emoções e sentimentos. Uma pessoa que crê que absolutamente nada pode separá-la do amor de Deus, porque nada pode fazer com que Deus deixe de ser Deus, vive a segurança de ser sempre amada por Deus. Não depende mais de sentir as emoções que imagina serem necessárias para sentir amada. Não depende de emoção. Mesmo enfrentando as dificuldades próprias da vida, como desemprego, enfermidade, conflitos de relacionamentos ou perdas, ela não se sente menos amada por Deus e não nutre suspeitas em relação à natureza e à perfeição do amor divino. Que maravilha, meus irmãos. E João Calvino diz que aquele que tem a estimativa correta do amor de Deus por si, do que Deus já fez na cruz. Quando nós olhamos para a cruz e falamos assim, o amor de Deus foi perfeito ali por nós, por causa de Cristo. Considerará todas as outras coisas como sem valor. Nem a fome, nem a nudez o farão ficar ansioso. Ele se consolará com essa certeza do amor de Cristo. Meus irmãos, um cristão da Escócia de nome Hugh Kennedy pediu uma Bíblia quando estava morrendo. Ele já estava cego. Então ele disse, abram a Bíblia para mim em Romanos 8. Coloquem meu dedo nessas palavras, porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida. Ele pediu para colocar o dedo dele ali. E então perguntou ele, meu dedo está sobre elas? Então disseram, sim, está. Sem dizer mais nada, ele disse, agora Deus esteja com vocês, meus filhos. Eu tomei o desjejum com vocês, mas cearei com meu Senhor Jesus esta noite. E então faleceu. A segurança que até o final ele tinha nessas palavras de Paulo, quando Paulo diz ali que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Que a palavra de Deus possa nos trazer esse conforto, essa segurança, esse compromisso de respondermos a esse amor de Deus pela graça. Meus irmãos, duas divisões para nós gravarmos. Romanos 8, 31 a 39.
de 31 a 34, vemos que a justificação diante de Deus se deve ao sacrifício reconciliatório de Cristo. E do 35 ao 39, a justificação é arraigada no amor de Cristo. Graças à obra reconciliatória de Cristo, não há condenação para nós. Graças ao amor de Cristo, não há separação nossa de Cristo. Se para Ele vivemos, para Ele morremos. Estaremos sempre com o Senhor. Essa é a nossa segurança. Alguém pode frustrar o propósito de Deus? O que Jó disse no final do livro de Jó? Bem sei que tudo podes, meu amado. Minha mãe, conversando com ela na sexta-feira, antes de vir para cá, ela falou assim, essas palavras de Jó têm me consolado. Alguém pode nos acusar, invalidar, separar-nos do amor de Cristo? Diante das aflições, nós podemos ter certeza de que Deus continua nos amando, trabalhando o caráter dele em nós, tudo por causa da obra de Cristo em nós. Ele é suficiente para nós. Eu queria terminar, meus irmãos, lendo o texto novamente agora, depois disso que nós vimos, com um entendimento talvez um pouco mais aberto pela graça de Deus. E vamos encerrar lendo o texto. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.